Um estudante universitário que tinha apagões de memória na infância começa a recuperar lembranças perdidas ao ler partes do seu diário. Porém, ele percebe que consegue alterar o seu passado, mas isso faz mudanças drásticas em seu presente. E aí, pessoal, a história de hoje é um filme de ação e ficção científica chamado O Efeito Borboleta de 2004. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Um jovem entra correndo em uma sala e coloca um sofá na frente da porta. Ele pega um papel e começa a escrever uma carta dizendo que se alguém encontrá-la, o seu plano não funcionou e ele já está morto. Mas se ele conseguir voltar no começo, talvez ele consiga salvá-la. Do lado de fora, há pessoas chamando o nome do jovem, Evan. 13 anos antes, Evan possui 7 anos quando a sua mãe, Andrea, o chama para ir à escola. O menino pergunta sobre o seu pai, mas a mãe responde que é muito perigoso para ele. Na escola, a professora mostra para Andrea o desenho de Evan, onde representa um assassinato. Ela diz que o menino conta que não se recorda do desenho. Andrea leva seu filho ao Instituto de Psicologia para fazer uma ressonância e está preocupada que o menino tenha herdado a doença do seu pai. O médico sugere que Evan comece a escrever um diário. Um tempo depois, o menino está escrevendo em seu diário na cozinha e quando sua mãe volta ao local, ele está segurando uma faca. Quando sua mãe pergunta o que ele está fazendo, ele desperta de um transe e não se lembra do que aconteceu. O menino vai até a casa de seus amigos, Kylie e Tommy. O pai das crianças, George, diz que acabou de comprar uma câmera. Eles vão encenar Robin Hood e Evan será o astro. O garoto acorda de outro transe e está ao lado de Kylie, sem roupas. George está de frente para eles, segurando uma câmera. Evan questiona onde está, mas o homem responde para ele deixar de ser idiota, senão contará para Andrea que o menino se comportou mal. No instituto, o médico diz para Andrea que o estresse deve estar causando os apagões e que isso pode estar sendo provocado pela ausência do pai. Então, sugere que tentem realizar uma visita controlada com Jason, pai do menino. Evan vai conhecer seu pai e, durante o trajeto, escreve em seu diário sobre esse evento. Jason chega na sala e eles começam a conversar. O menino desperta quando o pai o enforca, dizendo que ele tem que morrer e esta é a única saída. Os seguranças acertam a cabeça de Jason, que falece. 6 anos depois, Evan está com 13 anos e se reúne com seus amigos no porão da casa de Kylie. Evan, a garota e Lenny estão sentados fumando enquanto Tommy acha as dinamites do seu pai e diz que irão explodir algo. Eles vão até o jardim de uma casa e Tommy manda que Lenny coloque os explosivos dentro da caixa de correio. Mesmo relutante, o garoto vai e coloca a dinamite. Eles aguardam e Evan tampa os ouvidos da garota. Evan desperta quando eles estão correndo na floresta e Lenny está paralisado. Tommy pede que ele ajude, enquanto Kylie está desesperada. Lenny é levado pela ambulância e Andrea pergunta o que houve. Tommy diz que Lenny surtou do nada e Evan conta que teve outro apagão. O garoto é levado para o instituto. Lá o médico tenta instigá-lo a voltar naquele dia, mas o garoto só lembra de um carro chegando antes de começar a se agitar e ter sangramentos no nariz. Com isso, o médico paralisa a sessão. Kylie, Evan e Tommy estão no cinema. Lá, Evan pergunta o que aconteceu, mas Tommy diz para ele nunca mais tocar no assunto. Durante o filme, Kylie sai da sala de cinema e Evan a segue. Ela pergunta se ele não se lembra o que aconteceu e diz que é sorte dele. O menino toca no braço da garota e ela se retrai de dor. Ele pede desculpas. A garota mostra a marca roxa em seu braço e diz que não é culpa dele. Ela conta que a mãe de Lenny diz ao pai dela que a situação do menino é culpa deles. Evan diz que ela merecia um pai e um irmão melhor. Fala que ela não faz ideia de como é bonita. Então, os dois se beijam. Tommy, que observa a cena e se aproxima deles perguntando o que estão fazendo.
Porém, é derrubado por um homem na fila da pipoca e inicia uma briga com o cara antes de ser levado pelo segurança. Andrea acompanha no noticiário atos de vandalismo ocorridos pela cidade com o uso de dinamites. Posteriormente, no carro com seu filho, ela comunica ao garoto que vão se mudar. Evan e Kylie se encontram e o garoto diz que não acredita que Tommy ainda está bravo com ele. Os garotos vão até a janela de Lenny, que só aceita sair ao descobrir que Tommy não está com eles. Eles vão até um ferro velho, quando percebem a presença de muita fumaça. Ao se aproximarem, eles veem Tommy jogando um líquido no cachorro de Evan, que está amarrado em um saco. Evan questiona o que o garoto está fazendo. O outro tenta acertar Evan com uma tábua, mas acaba atingindo sua irmã. Tommy agride Evan e posteriormente se prepara para colocar fogo no cachorro, mas Evan o joga no chão e tem um novo apagão. Quando acorda, Kylie está chorando ao seu lado. Ele olha ao redor e vê seu cachorro queimado e Lenny em pé chorando. Evan está saindo com o caminhão de mudança e Kylie chega. Pela janela, o garoto mostra uma folha de caderno onde está escrito que voltará por ela. 7 anos depois, Evan está na universidade e acaba de sair de uma prova, quando seu professor questiona se ele ainda está com o projeto sobre memória. O garoto chega em seu quarto na residência estudantil e chama seu colega de quarto, Thumper, para comemorar, pois faz 7 anos que não tem apagões. Lá ele conhece uma garota e a leva para seu quarto. A jovem acaba achando um diário de Evan e pede para ele lê-lo. Ele começa a ler sobre o dia do ferro velho. As palavras começam a balançar e de repente Evan está de volta naquele dia. O garoto está sendo agredido por Tommy e Lenny está tentando abrir o saco, mas não está conseguindo. Tommy diz para ele parar, senão vai matar a mãe de Lenny dormindo. Evan segura os pés de Tommy e pede que Lenny salve seu cachorro, mas o menino não se move. Tommy pega a madeira com o fogo e diz que há milhões de irmãs no mundo e que Evan não precisa mexer com a dele. Evan desperta e a garota diz que ele estava sonhando, mas ele afirma que não parecia um sonho. O jovem visita Lenny, que está quieto, mexendo em uma miniatura de avião. Evan pergunta se ele lembra daquele dia na infância e que queria que ele ajudasse a lembrar. Lenny diz que ele não conseguiu cortar a corda. Quando Evan insiste, Lenny repete e fala de Tommy. O jovem percebe que a lembrança do sonho realmente aconteceu. Depois, o jovem agarra Evan pelo cangote e diz que o matará se falar algo sobre isso. Evan está lendo seu diário sobre o dia que colocaram dinamite na caixa de correio e, como da outra vez, acaba voltando para aquele dia. O carro se aproxima e Tommy diz para Lenny que o matará se falar algo sobre isso. Evan se queima com um cigarro. Enquanto isso, uma mulher com um bebê desce do veículo. A mulher se aproxima da caixa de correio que explode. Evan desperta do sonho e vomita. Ele olha sua barriga e vê que a queimadura com o cigarro foi real. O jovem encontra sua mãe. Ele pergunta se Jason descobriu uma forma de recuperar a memória. Ela conta que Jason disse ter encontrado uma forma. A mãe diz que ele também descobriu outra coisa, mas se nega a contar. Evan vai até a lanchonete onde Kylie trabalha. Ele aguarda ela sair para eles poderem conversar. A garota conta que seu irmão ficou um tempo preso. O jovem pergunta se ela ainda mora com o pai, mas ela nega. Ao ser questionada, ela afirma que não poderia morar com a mãe depois do divórcio. O rapaz pergunta se ela lembra quando ele tinha apagões. Ele conta que algumas lembranças estão voltando e queria que ela o ajudasse com uma. Ele pergunta sobre o que aconteceu no dia em que estava encenando Robin Hood. Isso perturba a garota, que começa a brigar com Evan. No final, diz que ele não deveria abandoná-la se gosta tanto dela. Chegando em seu quarto, o jovem recebe uma mensagem de Tommy perguntando o que ele falou para a irmã, que ela ligou chorando por mais de 1 hora e que ela se matou. Evan volta a escrever em seu diário, dizendo que se ele se machuca nas lembranças, talvez ele consiga curar cicatrizes. Ele lê o que escreveu em seu diário sobre o dia da encenação de Robin Hood e volta para aquele dia.
George os leva para o porão e manda que eles tirem as roupas. Evan manda que Kyle tampe os ouvidos. O menino fala que chegou a hora do acerto de contas do homem. Evan diz que o homem tem duas escolhas. Na primeira, Kyle será transformada de uma linda menina para uma concha vazia. George pergunta o que ele está fazendo e Evan responde que ele pode estar sendo observado e continua falando que a segunda opção é tratar Kyle como um pai amoroso. Evan diz que se ele vacilar de novo, o menino irá castrá-lo. Por fim, Evan diz algo para Kyle e a garota manda que o homem nunca mais encoste nela. Evan acorda em um quarto estranho e novas lembranças com Kyle e com Tommy acertando-o no rosto. Kyle está ao seu lado perguntando o que aconteceu, pois o nariz dele está sangrando. O jovem diz que irá lavar o rosto. Quando está lavando o nariz, ele percebe uma cicatriz onde foi acertado por Tommy. Durante o trajeto para a aula, Evan questiona se Kyle se lembra de quando o pai dela comprou uma câmera. Ela afirma que sim, mas que não durou um dia, pois seu pai deu a câmera para outra pessoa. O jovem liga para a mãe e a secretária eletrônica atende com a voz da mãe e de um homem. Ele deixa uma mensagem rápida. Quando está desligando o telefone, Thumper está passando e Evan pergunta se ele sabe que horas são. O outro jovem o responde com agressividade, o chamando de Mauricinho. Evan chega na sala de aula e outro jovem faz um mata-leão nele. O jovem se solta, mas percebe de que se trata de uma brincadeira. O rapaz diz que deseja fazer algo especial para Kyle, e o outro diz para ele pedir ajuda dos aspirantes. À noite, Evan está com Kyle, quando recebe uma ligação, mas a pessoa do outro lado da linha desliga sem falar nada. Neste momento, ele pergunta para a jovem por que foi visitá-lo depois da mudança. Ela responde que sentiu saudades. O jovem leva a garota em um encontro no local preparado pelos aspirantes. Durante o encontro, um dos seus amigos chega, dizendo que alguém detonou o carro dele. No local, eles percebem que foi Tommy. No quarto, Evan pega um spray de pimenta, mas afirma que precisa de uma arma. Kyle diz que não e fala que nada do que aconteceu foi culpa de Tommy, que ele sofreu muito na infância, pois o pai deles descontava toda a raiva no menino. Quando estão andando pelo campus, acaba encontrando Tommy. O jovem bate em Evan, que consegue acertar o outro com um spray de pimenta e espancá-lo até a morte. Evan é levado para a penitenciária e os presos começam a ameaçá-lo e hostilizá-lo. O seu colega de cela, Carlos, pergunta se é a primeira vez dele preso e diz que ele deve ficar na dele. Evan pergunta se o homem pode protegê-lo, mas o homem nega. O jovem recebe a visita de sua mãe e pergunta se ela conseguiu trazer seu diário, mas ela afirma que só conseguiu 2. Quando sai da visita, 2 membros da gangue agridem Evan e roubam seus diários, mas o rapaz conseguiu pegar algumas páginas dos cadernos e ao lê-las, fica frustrado. Durante o banho de sol, Evan vê a tatuagem de Jesus no braço de Carlos. O jovem afirma que ir até a cela do homem foi obra de Deus para ele ajudá-lo. Para provar, eles voltam para a cela e Evan lê uma das páginas. O jovem volta para o dia do desenho com morte e faz uma cicatriz em suas mãos. Carlos vê as cicatrizes e diz que é um milagre. Evan pergunta se ele acredita e o homem confirma. Ele vai até os membros da gangue para negociar. Em um momento de distração, o jovem acerta um deles com uma faca, enquanto Carlos tenta impedir que outros presos entrem. O jovem volta no dia do ferro velho. Evan, Kyle e Lenny estão a caminho do local. O rapaz pega um pedaço de ferro e coloca nas mãos de Lenny, dizendo que esse é o dia dele se redimir, e manda que ele corte a corda. Quando Tommy está prestes a colocar fogo no cão, Evan consegue fazer o menino desistir, dizendo que ele será detido e deixará sua irmã sozinha com o pai. Neste momento, Lenny acerta o peito de Tommy com o ferro. Evan está de volta ao quarto que dividia com Thumper. Novas lembranças o atingem, com a morte de Tommy, Kyle indo embora da cidade e Lenny indo para o instituto psiquiátrico. Thumper chega, enquanto Evan está convulsionando com as novas memórias.
ele grita para que chamem a ambulância e o levam para uma ressonância. O médico diz para Evan e Andrea que nunca viu esses resultados. Diz que há lesões na área onde fica a memória do cérebro. O rapaz diz para a mãe que isso ocorreu porque ele colocou mais de 40 anos de memória e isso sobrecarregou. Evan sai da sala roubando as credenciais do médico. O jovem vai até onde Lenny está. Lenny diz que Evan sabia de tudo e por isso colocou o ferro em suas mãos. Por isso, fala que ele deveria estar em seu lugar. Evan volta a ler o diário no dia em que visitou seu pai. Diz para Jason que precisa de respostas para deixar tudo certo de novo. Mas o homem diz que não existe o que é certo, pois isso muda as pessoas. O menino continua insistindo e, neste momento, o homem começa a enforcá-lo. O jovem desperta e sai em busca de Kylie. Ele consegue a resposta ao visitar George. No local indicado, Kylie abre a porta, mas se surpreende, pois estava esperando um cliente para fazer um programa. Ao dizer que não tem tempo para conversar, o jovem deixa a carteira. Então, ela diz que possui 10 minutos. Eles vão até uma lanchonete, onde ele conta tudo para Kylie. Ela não acredita e Evan conta detalhes sobre a intimidade da garota de quando namoram. No final da conversa, ela pergunta se ele não quer mesmo a carteira e ele responde que para onde vai não precisará. A garota pergunta se ele vai tentar mudar a vida de todo mundo e ironiza dizendo que deve tentar salvar a mãe e o bebê. Ao ler o diário, o jovem volta para o dia da explosão. Ele manda que a mulher se afaste da caixa de correio e quando se aproxima, a dinamite explode. Evan acorda em uma cama, mas percebe que perdeu os 2 braços. Lenny está em uma cama, ao lado de Kylie. Nas novas lembranças, ele percebe que precisa usar cadeiras de rodas por causa da explosão e Kylie é namorada de Lenny. No caminho para a aula, eles encontram Tommy, que diz para Evan que fez o que ele mandou e estão arrecadando fundos para realizar um baile beneficente. O jovem responde de forma ríspida e Kylie o leva para dar um passeio. Durante a conversa, o jovem pergunta se ela pensa neles. A garota responde que ele foi o primeiro que ela se importou e que foi por ele que ela decidiu não morar com a mãe. Ela diz que eles seriam felizes, mas que ela está com Lenny. Neste momento, Lenny chama a garota. Ela vai até ele e o casal se beija, enquanto Evan observa tudo. O jovem tenta se suicidar na banheira, mas é impedido por Tommy. Eles vão visitar a mãe de Evan, pois está com câncer de pulmão. O jovem se lembra que ela começou a fumar depois da explosão e decide mudar o passado. Ele volta ao seu quarto e pede que Lenny ache seus diários. Então, volta para o dia em que ensinavam Robin Hood. O menino acha a dinamite e a liga, mas George tenta pegá-la. Com isso, a dinamite cai e Kylie a pega. Evan acorda no instituto psiquiátrico com novas lembranças. O jovem vai procurar o médico e pede os seus diários. O doutor diz que não existem diários e que eles fazem parte do mundo criado por Evan para se livrar da culpa pela morte de Kylie. Posteriormente, Andrea foi visitar o jovem e ele pergunta se ela trouxe os vídeos de infância. Mais tarde, Evan corre pelos corredores, invadindo uma sala e colocando um sofá na frente da porta. Ele escreve um bilhete, dizendo que se alguém encontrar a carta, o plano dele não funcionou e ele já estará morto. E se ele conseguir voltar no tempo, talvez consiga salvá-la. Ele começa a assistir o vídeo de sua infância em uma festa com Kylie. Ele volta ao tempo e diz para a garota que a odeia e que se ela se aproximar de novo dele, matará ela e toda a sua família. Evan acorda e é atingido por novas lembranças com Kylie e Tommy com a mãe deles. No quarto, Evan questiona Lenny onde está Kylie, mas o jovem não sabe quem é a garota. Evan, então, queima todos os seus diários e vídeos. 8 anos depois, o jovem está na rua falando com sua mãe, quando vê Kylie passando ao seu lado. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, deixe seu joinha e um comentário para fortalecer o canal. Te vejo no próximo recap!